Shalom, Braham, meus queridos, minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos ao estudo de hoje. Sou o irmão Gil. Bom, e nós estamos estudando o Midrash diz. Uau! Nós estamos aqui em Gideão, onde Gideão ainda vai ter a sua batalha, para quem está me acompanhando no estudo do livro. E a gente vai dar continuidade e em breve vamos estar também, em janeiro, vamos estar abrindo um novo estudo. Sim, vamos estar abrindo um novo estudo em janeiro. A gente vai falar sobre Tera, o pai de Abraão. Então a gente vai contar a história da família de Tera em janeiro. Ainda a gente não tem o dia, mas o material nosso já está separado e nós vamos estudar essa parte. Então espero que vocês estejam com a gente nesse estudo. Então vamos embora, vem com a gente. Estamos na página 55, aonde vai acontecer agora a batalha, né? A batalha contra Midian. Silenciosamente, Guidom e Pura recuaram e retornaram ao acampamento judaico. Prepararam-se para a batalha imediatamente. Gideão, que é Gideão ordenou aos soldados judeus: Axé entregou Midian em nossas mãos. Mais uma vez, vemos como Gideão era um homem muito humilde. Ele disse: Axé deu Midian em minhas mãos. Né? Então ele não disse, né? Ele não disse: Axé deu Midian em minhas mãos. Ele não usa essa expressão. Ele usa em nossas mãos. Ele não contou com o seu próprio Sirut, o seu próprio mérito, ok? Mas apenas os dos soldados, tá? Então isso é uma coisa muito legal. Gideão falar dessa maneira, dizendo: Deus entregou em nossas mãos. Bom, vamos lá. Gideão dividiu os seus soldados em 3 grupos de 100 cada, né? 100 homens em cada. Ele liderou um grupo e nomeou 2 líderes sobre os outros grupos. Ele deu a cada soldado um sofá. Um sofá é a buzina, né? Feita de carneiro, ok? E um jarro contendo uma tocha. O jarro cobriram a tocha de modo que nenhuma luz brilhava. O plano era o seguinte: o exército de Gideão se aproximasse muito perto do inimigo, né? Ficasse muito próximo do campo inimigo, e eles andariam, né, na escuridão total, para que os Midianitas não tivessem como saber quantos judeus estavam se aproximando. E de repente todos os 300 tocariam o seu chofar, e eles também quebrariam os jarros para produzir um tremendo brilho, quebrando os fracos, né? Quebrando assim os fracos. E de repente revelaria a tocha, né? Ele quebraria o jarro e ele ia mostraria a tocha, né? Que estava escondido dentro. Esperava-se que a combinação de súbitos ruídos reduzem assustasse os midianitas, para que pensasse que um exército enorme aproximava, não apenas de 300 homens, mas algo como 300.000. Gideão também tinha uma razão mais profunda para usar o chofar, né? As buzinas e as tochas em jarro. Ele queria lembrar que Axé
queria lembrar Hashem de matar Torá, que é a entrega da Torá. Matar Torá é a entrega da Torá. No matar Torá, o shofar foi ouvido e ouvir o trovão e relâmpago. Por esse mérito, Hashem deve nos ajudar, né? Deve nos ajudar os judeus. Então disse aos líderes de todos os dois grupos: segue-me e faça o que eu fizer. Quando eu tocar o shofar, deixa os seus soldados fazer o mesmo. E quando gritam por Hashem e Gideão, né? Gritasse por Hashem e Gideão. A divisão de Gideão chegou à beira do campamento de Midianim, à meia-noite. Gideão e os seus homens repetidamente tocaram os seus choforetes, né? Suas buzinas, suas trombetas, e quebraram os seus jarros. Os outros dois grupos os copiaram, erguendo as suas tochas flamejantes. E os judeus gritaram por Hashem e por Gideão, e eles socaram novamente suas buzinas. O som das buzinas despertou a misericórdia de Hashem no céu, e os medianitas poderiam facilmente matar 300 soldados judeus. Mas Hashem fez os inimigos, né, fez que os inimigos imaginar que um exército enorme estava se aproximando dele e ficaram confundidos. Em pânico, começaram a se matar, confundindo os seus companheiros, seus soldados, com um inimigo. E os que sobraram fugiram de lá. Bom, vamos lá, tem uma colocação aqui. Quando nós falamos sobre matar a Torá, que é a entrega da Torá, para quem não sabe, os cristãos, não, infelizmente, não estudam ou não tem uma pessoa para ensinar sobre matar a Torá. Os pastores não ensinam isso, mas vamos lá, só explicando aqui. Na entrega da Torá, né, houve uma... Lá na entrega da Torá, lá, alguns falam que até o conhecido como Shavuot e outro conhecido como Pentecoste, né? Pentecoste no tempo de Moisés, que é falado isso. Então, Gideão, ele colocou isso na cabeça, né? Poxa vida, vamos fazer essa mesma coisa, né? Assim como foi feito há muito tempos atrás, dessa mesma maneira, ouviu-se uma buzina e muito barulho e fogo na entrega da Torá. E ele copia essa forma, dizendo: vamos fazer isso para que Deus também possa fazer a mesma coisa, se lembrar de nós, lá, lembrar dos nossos pais, lá do tempo da entrega da Torá. E é isso que ele faz, né? E Axé, sem dúvida, olhou aqui e disse: tá positivo, é dessa maneira que nós queremos mesmo, então vamos lá. E assim Axé dá a Gideão essa vitória, né, pessoal? Vamos lá, estamos na página 58 agora. Os homens de Chevette Efraim reclamam, ou seja, os homens da tribo de Benjamim vão reclamar de Gideão. Então vamos embora, vem comigo. Você lembra, Gideão, que havia originalmente reunido, né? Você lembra que Gideão tinha originalmente reunidos um grande número de homens da tribo de Naphtali, Asher e Manassés para a guerra, né? Então ele reuniu essas tribos. Na ocasião, Asher disse para ele: manda embora e mantém os 300. Agora que a batalha foi vencida, esses homens se reuniram para perseguir os inimigos. Gideão enviou um mensageiro para chamar a tribo de Efraim. Os medianitas estão tentando fugir para casa. Eles tentarão atravessar o rio em sua terra, assim como a sua terra, assim como o Jordão. Bloqueia as águas para que os não escapem. Vamos tomar um copo de água, pessoal. Baruch Hashem. Relaxa com a agora.
Os homens de Efraim fizeram isso e mataram muitos fugitivos de Midianim. Entre eles estavam dois príncipes de Midianim, Oreb e Zeber. Oreb significa corvo e Zeber lobo. Talvez os dois príncipes tivessem esse nome porque eram poderosos heróis de guerra. Os homens de Efraim conseguiram decapitar Oreb e Zeber e trouxe as suas duas cabeças para Gideão, mas eles estavam com muita raiva de Gideão. Veja quando nos ajudar. Veja o quanto nós ajudamos você. Conseguiu matar os dois príncipes de Midian. Por que então você não nos chamou no início da guerra? Você só reuniu os homens de Manassés, Naphtali e Asher. Os homens da tribo de Efraim ficaram muito chateados e discutiram calorosamente com Gideão. Eles sentiram-se que era uma tribo importante. O primeiro líder após a morte de Joshua havia saído de suas fileiras. E o Mishkan estava em Siló. E a sua responsabilidade, porque Gideão os deixou fora no campo, né? E eles se sentiram muito ofendidos. Gideão argumentou de volta, né, com uma briga terrível. Teria começado ali começado uma briga terrível entre eles, né, e a tribo de Efraim. Mas Gideão, humildemente, ele amava todos os judeus e tentou viver em paz com todos. Ele, portanto, falou com tranquilidade aos homens de Efraim: veja que vocês conseguiram mais no final da guerra do que eu fiz no começo. Achei entregou Obre e Zeber em suas mãos. Eu nunca poderia ter feito isso como vocês fizeram. Quando os filhos de Efraim ouviram essa resposta agradável de Gideão, eles se acalmaram, né? Acalmaram e assim uma luta foi evitada. Uau. Bom, tem aqui algumas colocações para nós dar uma lida. Vou dar uma colocação aqui. Gideão havia reunido apenas as tribos mais próximas do campo de batalha. Talvez eles sentissem que as suas outras tribos não concordariam em ir ao campo de batalha. Vamos lá? Então, as tribos mais perto ali seriam as tribos de Manassés, Naphtali e Asher. Essas eram as tribos mais perto. Então, ele convidou essas tribos que eram muito mais perto do que as outras, porque as outras estavam mais longe e talvez elas não viriam. Podemos perguntar que a diferença fez aos homens da tribo de Efraim se eles foram ou não convidados a se juntar. Bom, a maioria dos soldados que havia sido mandado para casa de qualquer forma, né? Mas talvez eles pensassem que era especial, agora que havia capturado Oreb e Zeber. E eles sentiam que Hashem estava com eles. Eles acreditavam que Hashem teria permitido que eles fossem para a guerra. Bom, essa é uma outra colocação, né? E nós já podemos pensar assim mesmo, qual seria a diferença, né? A diferença da tribo de Efraim se ele tivesse entrado na guerra. Qual era essa diferença? Ok? Qual seria essa diferença? Eles poderiam se sentir muito especial agora, né? Poxa vida, Deus tirou nós nessa guerra. E agora? Ele se sentiu assim.
Então a tribo de Efraim se sentiu dessa maneira: poxa vida, Deus nos abandonou, Deus não quer papo com a gente. Mas depois que eles mataram os dois príncipes, os dois reis, uau! Então, olha, e Gideão fala para ele: olha só o que vocês conseguiram. E eles se sentiram muito especial. E ele se sentiu agora que o plano de Deus é o plano de Deus. O plano de Deus não era eles, Gideão, matar de aqueles príncipes, não era Gideão capturar aqueles caras. Mas o plano de Deus era que a tribo de Efraim capturassem e matassem esses, esses perversos, esses rachados. Parou, Hashem. Bom, vamos parar por aqui. Próximo vídeo, a gente vamos falar sobre Gideão pune os judeus por não cooperarem com ele. Bom, essa leitura está no livro de Juízes, capítulo 7, a partir do versículo 16. 15 e 16, né? 15 foi o vídeo passado, 16 é o versículo de hoje, que nós demos uma boa leitura aí. Beleza? Tudo de bom, pessoal? Muito obrigado. Aqui nós já terminamos, nesse vídeo aqui, terminamos o capítulo 7 e já entramos no capítulo 8. Ok? Bom, ficou assim muito unido, mas quem sabe a gente volta a falar aqui. Talvez eu divida esse vídeo aqui em duas partes, por capítulo, tá bom? Vamos lá, um forte abraço a todos vocês, muito obrigado, Shalom Brahá e até a próxima. Se você gostou, compartilha, deixe seu like, o seu comentário e vamos que vamos.